Muito bem, sejam todos bem-vindos. E conto que uma vez o Gaon, o grande gênio Rogatchover, do século passado, o grande gênio do Talmud, sabia toda a Torá de cor, todo o Talmud de cor. E uma vez ele recebeu em casa 2 multas. Ele analisou as multas e ele falou que pela Torá, pela lei da Torá, a primeira multa é devida, mas a segunda multa é indevida. E não deu outra. Logo depois ele recebeu uma carta em casa pedindo desculpas que realmente a segunda multa era indevida. Eu pergunto para vocês, com todo o respeito, Torá é Torá e o mundo é o mundo. Ele infringiu alguma lei de trânsito, não sei que lei foi, e ele recebeu uma multa. Mas ele falou que não, pela Torá essa multa não se aplica. Qual que é a ligação entre as duas coisas? Você tem as leis da Torá que vai lidar com as realidades, se é kasher, não é kasher, mas o que tem a ver com o nosso dia a dia? Essa pergunta só surge para quem não entende o que quer dizer a Torá. A Torá é o cérebro de Deus, é a sabedoria de Deus. Talvez ficar melhor, a sabedoria divina. Quem lembra, nós explicamos que a relação de Deus com o mundo é igual à relação da alma com o corpo. Nós falamos que a alma ela se investe primeiro na cabeça e com muito mais presença na cabeça e através da cabeça ela se espalha para todo o corpo, dando energia para cada órgão, para cada partezinha do corpo, a energia que ela precisa para aquele cantinho. A Torá é o cérebro do mundo. E nele está a essência, a sabedoria, a presença mais forte de Hashem. Então, se eu quiser entender como funciona o mundo, eu preciso olhar na Torá. O problema é que eu e vocês não conseguimos enxergar isso dentro da Torá. Conta que o autor do Tânia, uma vez ele foi procurado pela equipe que fez o primeiro mapa dos Estados Unidos. E eles trouxeram para o Alter Rebbe, por favor, dá uma olhada. Ele deu uma olhada rápida no mapa e falou, tem um erro aqui nessa escala. Eles ficaram indignados. Quem é você, um rabino que nunca saiu da Rússia? O que você sabe? Eu nunca estudou isso. Quem é você para falar que está errado? Trataram mal. Depois de um tempo, eles voltaram, humildes, pedindo desculpa e falando que realmente o que o Alter Rebbe falou era correto. Mas eles falaram, agora a gente está intrigado. Como que o senhor sabe? O senhor nunca saiu daqui, nunca estudou isso. Estuda a Torá o dia inteiro. Como que você sabe? E o Alter Rebbe respondeu, lembrando que pessoas elevadas, elas não ficam chateadas e ofendidas. O Alter Rebbe relevou e disse o seguinte. Está escrito na Kabbalah, no Zohar, Istakel beoraita ubara alma, que Deus ele olha para o mundo, ele olha na Torá e ele cria o mundo. A Torá é a planta baixa do mundo. Especificamente, a Parashá Bereshit. E se você for ver mais detalhes, o primeiro versículo. Se for ver mais detalhes, a primeira palavra, mais detalhes, a primeira letra. É dito que na letra Beit, primeira letra da Torá, Bereshit, primeira letra Beit, está todos os segredos do mundo todo. Então, disse o Alter Rebbe, eu olhei para o mapa, olhei para o Beit, olhei para o mapa, olhei para o Beit e vi aonde que não estava batendo. Para nós parece piada, porque a gente não consegue enxergar. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Existe a parte revelada da Torá, existe a parte oculta. E oculta eu não digo só a mística da Torá. Existem vários níveis que nós não temos acesso. Um tzadik, ele tem muito mais acesso. Mas também ele não chega no 100%, porque 100% é Deus. Hashem, ele se oculta dentro da Torá. Hashem se oculta ainda mais dentro do mundo. Se você abre um livro de Torá, você acha que está falando que é um código civil. Não é à toa. Na realidade, a Torá é o primeiro código civil da humanidade.
Mas muita gente acha que se limita a isso. A Torá vai falar como você ter uma vida equilibrada, justa, fala de leis entre vizinhos, leis entre sócios, leis entre familiares, fala entre leis dos animais, inclusive, que o teu animal ele não pode entrar e comer do pasto do vizinho. São leis muito técnicas. Fala dos mínimos detalhes, como que a balança, naquela época, aquela balança com pezinhos, tem que ser bem aferida para que não tenha erro, para que você não engane ninguém. Tem muitos e muitos detalhes das leis civis. Depois tem as leis também, que é metafísicas. A proibição de misturar lã com linho, carne com leite, o que é kasher, o que não é kasher. Diz a Kabbalah, e aqui o Tânia ele traz o seguinte: lembre que a Torá é mashal akadmoni. A Torá ela é uma metáfora para o kadmon, para o primórdio, quer dizer, para o primeiro. A Torá é o melhor mashal, o melhor exemplo, a melhor metáfora para Hashem. O que quer dizer uma metáfora? Quando você quer explicar, um professor quer explicar para um aluno alguma coisa que está de difícil entendimento. Ele pega e traz um machado, ele traz um exemplo. E através do machado, através dessa metáfora, fica mais claro de entender o nimshal. Então você usa metáfora de coisas do nosso dia a dia. Você fala de brinquedos, de animais, você fala de algo da nossa realidade para poder entender algo mais profundo. Isso é chamado machal. Às vezes se conta uma história, uma piada. Tem várias formas de você trazer uma mensagem profunda de uma forma mais acessível. A Torá é o mashal akadmoni. A Torá é o mashal que Deus usa para se revelar e se expressar aqui nesse mundo. Portanto, se eu estudo a Torá, só a parte técnica, é igual aquela pessoa que vai numa aula profunda, se pergunta como foi, maravilhosa. Pode me repetir? E ele repete só as historinhas. Se ele só pegou as historinhas, bom, Baruch Hashem, alguma coisa ele pegou as historinhas. Mas tem muita coisa por trás. A historinha é apenas uma ferramenta para você entender a profundidade da matéria. A Torá, medaberet batachtonim, veromezet baelionim. A Torá fala de coisas físicas e materiais, mas ela está falando de algo muito, muito mais profundo. Vou dar um exemplo simples. Tem leis, por exemplo, que nós precisamos dar preferência para a direita, sempre a direita vem antes da esquerda. Eu vou fazer com a mão direita, eu vou fazer com a perna direita, vestir primeiro a direita, no banho, lavar primeiro o lado direito, tudo direito, direito, direito. Tem algumas coisas que o canhoto faz ao contrário, mas não é agora. Vamos falar agora sobre as leis. Mas você tem essa preferência, inclusive, na roupa masculina. Pela Kabbalah, nós colocamos a direita sobre a esquerda. Normalmente as mulheres fazem assim, mas pela Kabbalah, os homens eles vestem a direita sobre a esquerda. Por ver aquela roupa do Shabbat, o capote, ele foi feito que a direita vai sobre a esquerda. A pergunta é, qual a diferença? Deixa eu em paz. Não. Tudo que eu faço aqui embaixo tem um reflexo muito forte espiritual. Nós sabemos que a direita é o chesed, a generosidade. E Gevurah é a esquerda, a justiça, a disciplina, a rigidez. Portanto, nós queremos direita sobre a esquerda. Tem gente que fala também, inclusive, na hora de cruzar as pernas, colocar a direita sobre a esquerda, a esquerda sobre a direita. Existe esse conceito pela Kabbalah que as nossas ações, tudo que a gente faz, tem uma influência espiritual muito forte. Então, você pode ver, é uma coisa muito técnica. Sim, mas as coisas técnicas é apenas a metáfora. Se você não estuda, se você não se aprofunda, fica só com o superficial, realmente é técnico demais. Agora que você entende a beleza, você entende a influência, você entende o poder que tem, isso ganha um outro brilho. Então, a próxima vez que você for estudar a Torá, lembre que nós não estamos falando de coisas materiais.
Isso é a última etapa do que nós chamamos de Ishtalshelot, do desencadeamento dos mundos. Então, as historinhas da Torá aconteceram ou não aconteceram? As historinhas da Torá aconteceram. Só que elas são o último plano. Em primeiro plano, estamos falando de níveis espirituais muito elevados. E no último plano, vem e acontece também aqui no campo físico. E se alguém estuda só a parte superficial da Torá, só as historinhas, só a cultura que as pessoas chamam, que é a narrativa da nossa história, isso é muito simples. E aí vão procurar, quando querem estudar filosofia, quando querem estudar uma coisa mais profunda, vão procurar em outros endereços. Quando não existe nada mais profundo, não existe nada mais pleno, não existe uma sabedoria mais que traz uma alegria maior do que o estudo da Torá. Só que se a gente pega a roupa, a gente não tem acesso ao conteúdo. Se a gente fica só com as piadas da aula, a gente não entendeu o conteúdo profundo. Então, a Torá é o melhor mashal kadmoni, o melhor mashal, a melhor metáfora do kadmon de Hashem. E por que Hashem ele se investe em tantas camadas, em tantas roupas, em tantas ocultações? Porque nós não conseguimos receber a energia de uma forma direta. A gente não tem cli, a gente não tem recipiente propício para isso. Uma vez um herege, ele desafiou um sábio da Torá, falou: cadê Deus? Eu não vejo Deus. Falou: vem aqui um minutinho comigo, olha para o céu. Era meio-dia, aquele sol forte. Não consigo olhar. Meu amigo, você não consegue olhar uma criatura do Criador. Você quer ver o Criador? A gente não consegue ver a luz do sol. E mesmo o sol, ele precisa ter a camada de ozônio, precisa ter proteções, precisa ter uma distância. Se a gente estivesse um pouquinho mais perto, a gente ia queimar. Agora imagina a irradiação da energia divina de uma forma direta. Então Deus ele ocultou essa energia toda dentro da Torá. E por isso que quando nós estudamos Torá, nós estamos nos conectando com a essência de Hashem. Então a Torá não é apenas a sabedoria de Deus. A Torá é Deus, como nós vimos no capítulo 5 do Tânia. Agora a gente vai entender por que o Rogachover ele falou: essa multa não é devida. Porque a gente acha que existem as leis dos homens, existe a lei de Deus. Não. Existe Deus oculto em várias camadas. Então, se esta é a lei de Deus, esta é a lei da realidade. Pode ser que os homens vão demorar um pouquinho para perceber o seu erro, como aconteceu no caso da multa dele. Stakel beoraita, o bara alma. Deus ele olha a Torá, ele cria o mundo. A Torá é a planta baixa do mundo. E por isso que quando tem alguma questão física a ser resolvida, nós buscamos a conexão dela, desse órgão, por exemplo, que está doente, ou de alguma questão específica, buscamos na sua fonte espiritual, porque consertando na fonte, tudo se resolve aqui também, nesse mundo. Portanto, nós vamos entender agora que essa energia divina, ela está sempre mais presente na cabeça. Então, da mesma forma que no nosso corpo a alma está mais presente na cabeça, assim também na energia de Deus no mundo, ela está mais presente na cabeça, no cérebro do mundo, que é a Torá. A Torá é formató, a Torá é a sabedoria de Deus que tem dentro dela o próprio Deus. Vamos aproveitar esse presente que nós ganhamos. Agradecer e apreciar estudando a Torá o máximo possível e com a profundidade máxima possível. Boa sorte a todos nós.